Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Jean Saulo. Galera, hoje mais um vídeo comentando sobre, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, comentando sobre um livro de uma autora que o vídeo anterior foi sobre ela também. Aparecida Delight Foulin é autora do livro Castelo do Remy, tá? Então se você ainda não viu o vídeo, vai lá e dá uma assistida. Vem aqui na playlist, tô aqui no meu canal, playlist, comentando sobre. Nós já temos um total de 8 vídeos, tá galera? Então eu já comentei sobre Meu Piano é Divertido, sobre Kohler, Beyer, Leila Fleischer, curso de piano, Mário Mascarenhas, enfim, tem vários livros aqui que eu já comentei sobre. E o último livro foi sobre o Castelo do Remy. O livro de hoje chama-se O Sonho Dourado. É basicamente uma continuação do Castelo do Remy. A própria autora fala que é a sequência do método Castelo do Remy. Então vamos lá comentar um pouquinho sobre o Sonho Dourado. Eu confesso para vocês que eu não olhei ele muito bem ainda, então vai ser basicamente a primeira vez, a gente vai analisar ele junto. Depois da vinheta, vamos lá. Galera, aqui ela basicamente fala, né, que o método está dividido em duas partes. Então a primeira parte deste método é em clave de sol. E a segunda parte abrange também outra clave usada no estudo do piano, a clave de Fá. Vamos lá, primeira parte. Aqui, né, teoria básica, ela vai falar um pouquinho sobre compasso. Eu acho que ela está apresentando isso pra gente porque no Castelo do Remy não tinha essa teoria explicando certinho o que é compasso, o que é fórmula de compasso, ó. Castelo do Remy não trabalha com fórmulas de compasso. As figuras, a gente coloca tempo para essas figuras, mas ela não explica a questão da fórmula de compasso. Então no Sonho Dourado ela já começa aqui com a noção de fórmula de compasso, a teoria básica, né? Sempre muito ilustrativo. A gente viu no Castelo do Remy que era muito ilustrativo, porque era um método voltado para criança, e ela continua com esse trabalho de sempre ilustrar, sempre contando uma história, né, gente? E outra coisa interessante que ela traz, galera, são atividades, né? Então vamos ver essa atividade aqui na página 102. Olha só que interessante as atividades, né? Então se é um compasso binário, você vai colocar 2 janelas, ternário 3 janelas. Sempre muito ilustrativo aqui, ó, figuras musicais semibreve, precisa pôr então o tempo certinho das notas. Então o final do livro ele traz todas essas atividades interessantes aqui para fixar o conteúdo, né? Sempre com história, ó. A semibreve é arredondada, pois é representada pela cabeça do rei, tá? Então é sempre uma comparação com um castelo, com um rei, com um personagem, né? Isso é bastante interessante, principalmente para as crianças. Aqui nós temos então o que eu acredito ser a primeira lição do método, as gêmeas semibreve, tá? Então ele vai trabalhar essa lição somente com semibreve. Aqui, pessoal, ele coloca a oitava abaixo. O que quer dizer isso? Que a mão esquerda eu vou ter que descer uma oitava. Esse Ré e esse Ré estão na mesma altura, se eu não estou tocando uma oitava abaixo. Então, como é que eu toco isso com a mão direita e toco isso com a mão esquerda se eles estão na mesma altura? Aí eu tenho a expressão aqui, oitava abaixo. Quer dizer que eu vou ler Ré aqui, só que eu vou descer a mão. Eu não sei se isso é muito eficaz, né? Eu teria que testar isso com o aluno, porque isso pode acabar confundindo um pouco a cabeça do aluno, a questão de altura. Então, ele vai ler a nota Ré, porém ele vai acostumar que o Ré é uma oitava abaixo, quando na verdade esse Ré, se não tem essa expressão oitava abaixo, ele é uma oitava acima. Então, eu acredito que isso tem que ficar muito bem explicado para o aluno, né? Que esse Ré, na verdade, você está executando uma oitava abaixo, porém na altura que está escrito aqui, se não tivesse esse oitavo abaixo, seria o Ré do lado do Dó central. Você tem que deixar isso muito bem explicado para o aluno para ele não se confundir. Aqui ela já vai trabalhar a mínima, então ela vai trabalhando as lições por figuras, né? A gente já viu isso em outros métodos, eles vão trabalhando, vão apresentando as figuras aos poucos. Nessa primeira lição, ele apresenta pra gente a nota Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, já apresenta 5 de uma vez. Porque no Castelo do Remy já foram trabalhadas bastante essas notas, então não tem aquela questão de apresentar as notas aos poucos. Então é o seguinte, se você for iniciar com o aluno e você já iniciar com o Sonho Dourado, pode ser que ele tenha um pouco de dificuldade. Tá bom? Se você vai usar o Sonho Dourado com o aluno, o interessante é você já ter trabalhado todas essas notas num método anterior, beleza? As gêmeas mínima, sempre com um desenho ilustrativo, ó, compasso quaternário,
e continua a mão esquerda uma oitava abaixo. A próxima figura apresentada será a semínima, sempre contando uma história, tá? Então ela tem essa característica desde o Castelo do Ré Mi, contar histórias ilustrativas, com personagens, cenários, castelos, enfim. Tudo isso é característica da autora. As gêmeas semínima, outra lição com semínima. Nessa lição, vai trabalhar com as 3 figuras que foram aprendidas, semibreve, mínima e semínima. Sempre a mão esquerda uma oitava abaixo. O rei é a semibreve, a rainha é a mínima. Deixa eu ver quem que é a semínima. A semínima é a sobrinha da rainha, tá? Olha só que interessante, né? Os personagens, né? A história que ela vai contando através das figuras. O nome da sobrinha da rainha, então, era semínima. Então aqui a gente já eleva um pouco o nível de dificuldade, pois você vai fazer coisas diferentes nas 2 mãos. Enquanto você segura uma nota numa mão, você executa outras notas na outra mão. Então isso daqui eleva um pouquinho o nível de dificuldade. Notas duplas na mão esquerda, sustentadas enquanto se executa semínimas na mão direita. Aqui ela faz o contrário. Eu falei para vocês que a dificuldade ela vai aumentando aos poucos, ó. Então tá bem diferente do que estava no começo. Aqui então nós temos uma primeira valsinha. Aqui então ele inicia a colcheia. Cada metade recebeu o nome de colcheia. A colcheia é a metade da laranja. É importante ressaltar que nós temos músicas folclóricas. Isso é interessante porque o aluno estuda e toca músicas que às vezes ele conhece. Então isso acaba incentivando ele mais. Essa música aqui, por exemplo, o Pastorzinho, ela é bem conhecida, né? Lembrando que essa é a primeira parte. Olha só, aqui nós temos Cancan. Cancan também é uma música bastante conhecida. Ponto positivo, então, deste livro é trazer essas músicas com melodias mais conhecidas do público, né? E aqui, para terminar a primeira parte, nós temos um certificado. Isso daqui dá um incentivo para o aluno poder continuar, porque querendo ou não, se você fala para o aluno que no final do curso tem um certificado, ele se empolga, né? Porque ele quer ganhar esse certificado de todo jeito, né? Então, mesmo que às vezes esse certificado não vale muita coisa, né? Mas é interessante você incentivar o seu aluno a terminar o método para ele poder ter então esse certificado, você poder assinar, então o aluno assina. Às vezes a criança não sabe nem escrever direito, mas ela assina aqui, ó. Bom, vamos pegar agora para analisar a segunda parte. Aqui ele traz um pouco da teoria da clave de Fá. Ele não prepara você para a clave de Fá. O Castelo do Ré Mi todo trabalha com clave de Sol. O Sonho Dourado, a gente viu todo esse método até agora, trabalha somente com clave de Sol na mão esquerda. Aí, de repente, quando você pega a parte 2, clave de Fá na esquerda. Eu fico pensando o seguinte, será que o aluno consegue raciocinar que agora na mão esquerda ele vai ter que fazer outras notas? Porque quando você olha para essa nota aqui, na clave de Sol seria um Lá. Só que agora você está na clave de Fá, então não vai ser um Lá mais, vai ser um Dó. Então o aluno ele tem que fazer essa transição e não tem nenhum preparo para poder fazer essa transição da clave de Sol para a clave de Fá. Deveria ter um preparo maior, um nível de dificuldade menor, não apresentar todas essas notas ao mesmo tempo, para ele poder se habituando, assimilando a clave de Fá de uma maneira mais devagar, de uma maneira mais simples. Então, isso é uma crítica que eu faço neste método, eu faço no Beyer, eu faço no Kohler. O Kohler, dentre todos que a gente analisou até agora, o Kohler é o melhor que faz essa transição da clave de Sol para a clave de Fá. Os métodos mais antigos, eles têm essa característica de fazer essa mudança para a clave de Fá muito brusca. Não tem uma preparação. Então eu aconselho, quando você terminar a primeira parte, você pega um método que trabalha com clave de Fá desde o começo, seja o Leila Fletcher, ou o Mário Mascarenhas, ou o Meu Piano é Divertido, e trabalha a clave de Fá com esse aluno com a mão esquerda, antes de você iniciar essa segunda parte. Se algum professor estiver assistindo aí e tiver mais experiência do que eu, porque eu comecei ontem, né? Digamos assim, comecei a dar aula de piano ontem. Se alguém tem mais experiência, já usou esse método, pode falar aí se realmente isso acontece, se acontece com alguns e não acontece com outros. Qual a sua opinião quanto a isso, né? Essa transição aqui para a clave de Fá muito brusca. E lembrando que ele sempre traz músicas conhecidas. Esse Carnaval de Veneza também é uma melodia bem conhecida. Então é um ponto muito positivo.
Essa valsa do Imperador, por exemplo, aqui é muito conhecida também. Cielito Lindo, muito conhecido também. Toda vez que ela vai apresentar uma coisa nova na música, ela apresenta teoria. Então, por exemplo, aqui ela já explicou o que é ligadura de valor, ela já explicou o que é o ponto de aumento, ela já explicou o que seria esse acidente ocorrente aqui, o Sol sustenido. Então a gente chega aqui no final do método e aqui nós temos um outro certificado. Aqui nós temos uma valsinha para o professor poder executar. Vocês gostaram do método? Eu achei um método bem interessante. A Aparecida Delight, ela tem essa característica de fazer bastante coisa lúdica, ilustrativa, ela explica muito bem. As músicas que ela coloca neste método são músicas muito conhecidas de folclore popular. Daí eu tô pegando várias alunas que elas têm muita facilidade com clave de sol. Só que aí você vai ver a clave de Fá, elas têm muita dificuldade. São alunas que já estudaram antes e que vieram fazer aula comigo. Pararam um tempo e vieram fazer aula. Quando elas ficaram esse tempo sem estudar, a clave de Sol elas não esqueceram. Só que a clave de Fá elas acabaram esquecendo. Então elas vêm estudar comigo e elas têm dificuldade com a clave de Fá. Porque elas estudaram com esses métodos que focam muito na clave de Sol. Nas duas mãos, inclusive. E depois faz essa transição para a clave de Fá e é uma transição meio brusca, né? Não tem uma preparação para a clave de Fá. Por isso que elas têm tanta dificuldade na clave de Fá. Eu imagino que esse seja um dos motivos. Bom, essa foi a minha opinião sobre esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam os outros vídeos também da playlist. Deixem sugestões nos comentários também de outros livros que vocês queiram que eu traga aqui no canal. Muito obrigado por ficarem até o final do vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.